A graça e a paz, irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor, desejando que esse domingo seja mais um dia de bênção, de paz nos nossos lares, mais um domingo em que nós, no nosso dia de repouso, do nosso trabalho, nós possamos nos lembrar que o nosso Deus não descansa nunca. O nosso Deus está todos os dias trabalhando para nós, cuidando de nós, nos dando restauração da nossa saúde, dos nossos problemas. Nesse momento eu convido você a fazermos juntos uma oração, a invocar a presença do Senhor para esse momento, para que seja um momento realmente de frutificação da palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, que aquilo que nós estaremos aprendendo hoje, nós possamos usar no nosso dia a dia, usar nos nossos relacionamentos e lembrar sempre que o nosso Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Amado Deus, louvamos o Teu nome, ó Deus, te bendizemos nessa manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Te louvamos, Senhor, porque mais um dia o Senhor tem cuidado, Senhor, das nossas vidas, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos sustentado. Te louvamos, ó Deus, pela saúde, te louvamos, ó Deus, principalmente pelo desejo que brota a cada dia e cresce no nosso coração de buscar a Tua presença. Intercedemos nessa hora pelos nossos irmãos, onde quer que estejam. Ó Deus, só Tu conheces a dor e a necessidade de cada um. E nós cremos, Pai, que o Senhor é o único que pode atender, é o único que pode resolver todos os nossos problemas. Nos ensina a cada dia a buscar a Tua presença, nos ensina a cada dia a ser testemunhas vivas do Teu Evangelho. Nos ensina a ser melhores, ó Deus, por onde quer que estejamos. Que sejamos melhores a cada dia no nosso lar, que sejamos testemunhas para a nossa família, porque muitas vezes é dela que nos esquecemos. Muitas vezes oferecemos aos outros o nosso melhor e deixamos o mínimo, Senhor, para os que estão na nossa casa. Nos ajuda a amar a cada dia mais e orientar e orar pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos esposos, esposas, pelos nossos pais. Enfim, Senhor, que a nossa família seja o primeiro alvo, Senhor, da mudança do Teu amor nas nossas vidas. Que nosso trabalho de evangelização, primeiro, Senhor, comece no nosso lar. E como diz Tua palavra, e a partir dali, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade e para o mundo todo. Nos ensina, Deus, a cada dia a buscar a Tua presença, a buscar a Tua face, a buscar, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas em todas as situações. Por menor que nos pareçam, o Senhor é o Deus que se importa conosco. Não há problema que o Senhor não possa resolver, mas não há problema que tenha tamanho para o Senhor. Muitas vezes pensamos, é algo tão pequeno, para que incomodar Deus? Tua palavra diz que o Senhor espera que nós coloquemos as nossas dívidas, as nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas preocupações diante do Senhor. E o Senhor trata delas. E trata como um pai, Senhor, que quando olha para o seu filho, tudo o que quer é que ele viva melhor, é que ele tenha tranquilidade, é que ele tenha, Senhor, uma vida mais tranquila, uma vida de paz, de alegria, de realizações. Uma vida, Senhor, completa, uma vida perfeita, porque o Senhor assim é. O Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Nos ensina a cada dia, Pai. E nessa manhã, abre, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração para aprender mais de Ti e ser realmente, Pai, o povo que o Senhor quer. Ser realmente, Pai, os filhos que o Senhor tem projetado, Senhor. Os filhos que têm o compromisso contigo de ser realmente o Teu povo, de ser realmente povo de Deus e de levar a Tua palavra, de levar a manifestação do Seu Evangelho a todo mundo. No nome santo de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Amados, ainda na direção dos trabalhos que a Igreja Metodista tem feito nesse ano, o nosso compromisso, seria com a comunidade. Nós temos problemas que muitas vezes nós não pensamos que seja parte do nosso trabalho como cristãos, que seja parte da obra de Deus no mundo. Nós queremos tratar nessa manhã da nossa relação com a natureza. O texto bíblico base é Romanos 8, de 19 a 23. Mas também nos baseamos principalmente no livro de Gênesis, onde é descrita a criação e também
a responsabilidade que Deus deixou ao homem nesse trabalho, nessa obra tão importante. Quando Deus criou o mundo, Ele colocou Adão no jardim do Éden. E até então, como não havia ninguém, a palavra de Deus diz que os gases, os vapores, eles regavam a terra. E quando Deus colocou Adão, Ele deu para ele essa atribuição, deixou Adão como mordomo. E Adão, pelo pecado, perdeu, essa bênção, porque ser mordomo de Deus é algo que deve ser motivo de orgulho, contribuir com a obra de Deus, com algo que era Deus que fazia. Eu creio que seja algo assim, motivo de orgulho, não um orgulho no mau sentido, mas no sentido de que nós podemos contribuir com o trabalho de Deus, que Deus nos escolheu para trabalhar na sua obra. E Deus nos escolhe para trabalhar em coisas que nem sempre aos olhos dos homens são grandes. Mas eu creio que tudo que nós fazemos para Deus é importante. Como numa comunidade, hoje não estamos com a igreja em funcionamento, mas quando nós estamos, o trabalho das pessoas que recebem as visitas, o trabalho da pessoa que traz um copo d'água para a pessoa que ministra, tudo isso é importante, porque muitas vezes sem ela, a pessoa chega, não se sente acolhida e vai embora, deixa de ouvir a palavra, e muitas vezes naquele momento essa pessoa poderia ser resgatada pelo Senhor, ela pode se converter, nós não conhecemos o problema dela. De igual modo, quando o palestrante está ministrando aqui na frente, muitas vezes essa pessoa está com a garganta ali seca, e a voz dele pode sumir. E algo que naquele momento está no seu coração para trazer para a igreja, ele não traz, porque teve a sua voz interrompida pela sequidão da garganta. Então, por menor que seja a atividade, ela tem muita importância. Deus nos escolheu para fazer os trabalhos e todos eles são importantes. Todos eles contribuem ou podem contribuir, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do nosso Deus. O texto em Romanos nos diz assim, 19, Romanos 8, 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Essa madrugada eu ouvi um pastor que falou sobre a teoria de Darwin, que disse que o mundo veio de uma explosão e que o homem descende do macaco. Ele falou, irmãos, eu sou pastor, mas eu sempre me interessei por medicina. E quando eu comecei a ver e a estudar, eu vi que uma explosão não faz o que o nosso Deus fez. Quando nós vemos que partículas minúsculas do homem e de uma mulher são capazes de gerar uma criança, que ri, que pensa, que chora e que é capaz de criar. Mas essa mesma mente que é capaz de criar e de fazer o bem, se ela não estiver na direção de Deus, ela pode se desviar disso. E ela pode até mesmo negar a ação de Deus na sua vida. Ela pode negar a presença de Deus na sua própria formação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, sim, mas principalmente a semelhança de Deus não quer dizer só parecer com Deus fisicamente. Semelhança quer dizer nós termos a mesma ética, a mesma moral, o mesmo amor, o mesmo compromisso que Deus tem com os homens. Deus nos criou para continuar no mundo fazendo a sua obra. Algo que Ele pode fazer sozinho e nós sabemos, mas Ele preferiu contar conosco. Que nós façamos parte dessa glória, dessa história tão bonita que Ele tem escrito. Muitas vezes nós não pensamos na nossa responsabilidade em coisas pequenas. Vivemos num tempo, por exemplo, agora, com essa pandemia. Quantas vezes vemos pessoas desafiando não somente a enfermidade, mas também as orientações da saúde, dos governantes. Deus não nos deixou aqui para isso, para afrontar pessoas,
para afrontar o poder público. Nós cremos que o nosso Deus, sim, nos livra, nos liberta. A palavra dele diz: nenhum mal chegará à tua tenda. Praga nenhuma vai chegar até você, porque ele vai te livrar. Ele fala que 1000 caem à tua direita e 1000 à esquerda, e você não vai ser atingido. Mas isso não nos dá o direito de falar ou de agir de forma contrária às determinações da lei. Nós não devemos tentar o nosso Deus. A palavra de Deus também nos ensina a sermos obedientes às leis. Obedientes às leis dos homens, às regras. Assim como um crente não deve sonegar impostos, um crente não deve deixar de pagar dívidas. Um crente que eu digo não, um cristão. Nós não precisamos dizer que esse termo crentes, que muitas vezes as pessoas acham que só os evangélicos são crentes. Não, crente é todo aquele que crê. Mas os cristãos, aqueles que servem a palavra do Senhor, aqueles que buscam viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo e da sua palavra, esses têm o compromisso de ser testemunhas vivas do seu evangelho. De ser testemunhas que buscam não somente uma vida espiritual sadia, mas uma vida secular também. Tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo, à nossa comunidade, diz respeito à ação de Deus nas nossas vidas. Então, nesse momento, devemos nós ser testemunhas, sim, agindo conforme a direção de Deus, mas obedecendo às leis dos homens. Hoje, nós precisamos, mais do que nunca, demonstrar ao mundo que o poder de Deus atinge a toda a comunidade e começa em nós. Nós precisamos ter responsabilidade com o mundo que Deus deixou. Deus deixou um mundo perfeito, onde tudo era a seu tempo. E nós vemos hoje grandes tragédias, grandes fenômenos naturais causados pela degradação. E muitas vezes essa degradação começa lá na nossa casa, quando nós jogamos lixo no nosso quintal, quando nós desmatamos, quando nós derrubamos árvores, quando nós não pensamos em conservar aquilo que nós temos. Muitas vezes o simples ato de você plantar uma árvore é algo assim que já manifesta o poder de Deus e o amor de Deus na sua vida e pelas pessoas. Existe uma campanha que algumas pessoas lançaram da seguinte forma: você lá na sua casa come uma fruta, né, e joga a semente. Ela diz: não jogue, coloque numa embalagem, coloque numa toalhinha de papel, né, um papel qualquer para secar, e quando você sair, jogue na natureza, jogue pela estrada. A sua contribuição vai ser para um mundo melhor, para os animais, né, que se alimentam das frutas, e para as pessoas também. Então, nós temos um papel muito importante nisso. Nós podemos contribuir de muitas formas, testemunhando aos nossos vizinhos. Quantas vezes vemos problemas gerados na nossa comunidade porque pessoas jogam o que não está bom na sua casa, na casa do outro. O simples fato de você varrer a calçada da sua casa e jogar no quintal na frente da casa do vizinho. Não está bom ficar na rua? Recolhe, põe no lixo. Faz bem para a natureza. Esse lixo não vai para os rios em caso de chuva, né? Se forem folhas, se você colocar no pé das suas plantas, vai ser adubo. Mas se achar que não serve, põe no lixo, o lixo leva embora e você evita problema. Você é exemplo para a sua vizinhança. Você é exemplo para a sua comunidade. Seja exemplo de alguém que cuida do meio ambiente, não jogando papel, não usando lixo, usando, né, o lixo reciclável. Embora pareça para nós que isso não tem importância, não. Isso se você for analisar a Bíblia, isso é continuação. Naquele tempo não havia muita coisa, hoje é moderno. Então seria você adaptar a nossa vida, né, as coisas que nós temos hoje, a modernidade, aos princípios bíblicos. Que a nossa vida em comunidade seja um ponto a mais, onde nós podemos mostrar o amor de Deus, onde nós podemos mostrar a mudança que Deus provoca nas pessoas. Porque tudo que nós fazemos, conforme a palavra de Deus, só pode gerar bem-estar, paz, harmonia. Deus nos deixou no mundo para viver em harmonia. Quantas vezes nós não pensamos nas inconsequências? A inconsequência de muitas pessoas tem trazido, por exemplo, a dengue. É algo que nós temos passado no nosso município. Nós temos visto crise. Nunca houve uma epidemia de dengue. E esse ano nós tivemos. Eu tive na minha família casos. E assim, é um trabalho minucioso.
Diz que até aquela caixinha que tem atrás da sua geladeira pode trazer, né? Pode ser o foco de proliferação do mosquito. E aí você diz assim, mas e daí? E daí você tem os seus vizinhos. Se você não contrair, o seu vizinho pode contrair. Pode ter criança, pode ter idoso. E o que diria se alguém chega na sua casa e vai fazer a limpeza, né? Como a saúde pública faz, a vigilância sanitária tem esse trabalho. E chega lá na casa de um cristão e vê um monte de coisa juntando água. Isso é mau testemunho. E isso vai contra tudo que Deus deixou para que nós façamos. Tudo aquilo que Deus planejou um dia para mim e para você. Muitas vezes nós podemos jogar por água abaixo, simplesmente com uma atitude dessa. Por irresponsabilidade, por inconsequência. Por isso que a palavra de Deus nos alerta a ser obreiros, a ser participantes da nossa comunidade, a ser participantes desses trabalhos, que não são insignificantes, pelo contrário, tem muita importância. Então, nas pequenas coisas, aí você pensa, e Deus no meu lugar faria isso? Você acredita que se Jesus estivesse aqui hoje, Ele deixaria o lixo jogado por aí? Por onde Ele passasse, Ele não ia se importar? Ele seria capaz de comer alguma coisa e jogar um papel na rua? Pode parecer coisa pequena, mas não é. Nós sabemos que o inimigo usa até mesmo essas coisas para tirar do caminho pessoas que não conhecem a Deus. Mostra você, olha lá, ele faz. Qual que é a diferença dele com você? Sim, Deus deixou para nós um papel muito importante de ser exemplo. E esse texto bíblico em Romanos, assim como os textos de Gênesis, nos deixam essa responsabilidade de mordomia. O mundo espera pela nossa ação. O mundo espera que a igreja do Senhor tome providências, contribua com a mudança, comece em nós essa mudança. Não é só orar por alguém, não é só interceder por alguém que é parte do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito mais complexo do que isso. Ele é muito maior, ele envolve muito mais coisas. Na verdade, servir a Deus é algo que é feito de pequenas coisas, pequenas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso meio de, né, círculo de amigos, porque onde nós chegamos, segundo a palavra de Deus, nós temos que ser reconhecidos como o povo que faz diferença. Nós não devemos ser reconhecidos só como o povo que quer morar no céu quando Deus vier, quando Jesus voltar. Nós, o povo que quer ser levado ou reconhecido como o povo cristão. Não. Nós temos que ser reconhecidos pelo povo que faz a diferença no mundo, nas pequenas coisas. Onde quer que estejamos, que sejamos as pessoas que levam a palavra e as ações de Deus. As ações que modificam, porque muitas vezes uma atitude nossa faz muito mais do que aquilo que nós falamos. Nem sempre o que nós falamos chega no ouvido de alguém, mas certamente as nossas ações marcam a vida das pessoas. Que nós possamos buscar a cada dia essas mudanças. E ainda o autor da nossa lição, ele fala a respeito dessa semelhança nossa com Deus em alguns aspectos. Então, ele diz o seguinte: o tema, a imagem de Deus, foi muito importante na teologia de John Wesley. Esse tema é recorrente no âmbito da teologia cristã, desde a patrística, e foi dos estudiosos daquela época que ele tirou sua inspiração. Wesley concebia a imagem de Deus de uma forma relacional. Ao invés de enfatizar algo que o ser humano possui, destaca a maneira como ele se relaciona com Deus e também vive essa relação com o mundo. O ser humano reflete para todas as outras pessoas ou criaturas o amor que recebe de Deus. Assim, para Wesley, a imagem de Deus no ser humano não é uma capacidade ou uma posse inerente ao ser humano, mas como um relacionamento vivo propiciado pela graça divina. A teologia wesleyana concebe a imagem de Deus na humanidade em 3 dimensões: a natural, a moral e a política. A dimensão natural da imagem de Deus na humanidade refere-se às capacidades de entendimento, razão, vontade e liberdade. Na vida de Wesley, com a queda do homem, todas elas foram corrompidas e esmaecidas, mas não totalmente destruídas ou extintas. A dimensão moral da imagem de Deus constitui a principal característica do relacionamento humano com Deus, sendo essa a dimensão que mais facilmente é distorcida pelo pecado. À luz de sua compreensão relacional,
Se insere aqui a importância da obediência a Deus, que não consiste em simplesmente seguir regras, pois nosso relacionamento é com o Criador e não com as regras. Essa obediência permite que a vida humana esteja continuamente aberta à recepção do amor, justiça, misericórdia e verdade que provém de Deus, e como sua imagem, exercer e transmitir o que foi recebido. A imagem de Deus na dimensão política é um meio pelo qual a humanidade reflete o seu Criador. Trata da responsabilidade especial de ser o canal de comunicação entre o Criador e o resto da criação, de modo que todas as bênçãos de Deus fluíssem por meio da humanidade até as outras criaturas. Assim, a humanidade é a própria imagem de Deus na medida em que a benevolência de Deus é refletida nas ações humanas para com o resto da criação. Wesley dizia que somos mordomos de Deus, que não possuímos nada, tudo pertence a Ele. Somos apenas detentores da custódia de um mundo que pertence ao Criador. E assim, como nós queremos que o nosso mundo seja? Como nós queremos que Deus veja o mundo que nós estamos devolvendo para Ele, já que é dele? Como nós devolvemos tudo aquilo que Ele tem dado para nós? Seja os nossos filhos, seja os nossos bens, seja a nossa casa, seja o nosso trabalho. Como que nós queremos que Deus veja, que Deus receba? Que nós realmente temos sido mordomos? Que nós realmente temos cuidado da forma que Deus estabeleceu? Que nós possamos a cada dia pedir a Deus a direção. Porque não somos perfeitos. Não, nós temos muitos e muitos erros, muitos problemas. Mas o nosso Deus, em Cristo Jesus, muda tudo isso. Basta que deixemos a cada dia Jesus mudar a nossa história, mudar a nossa mente, mudar os nossos atos, mudar o nosso coração. Não importa que o mundo diga, você é bobo, as pessoas fazem e você não liga. Nós não fomos criados para agradar o mundo. Nós viemos ao mundo para fazer a vontade do nosso Deus. Deus permita que essa lição tenha chegado realmente ao nosso coração e que venha frutificar, que venha fazer a mudança, vai fazer a diferença para a qual ela foi criada. Convido você que mais uma vez possamos orar para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, possamos encerrar essa nossa escola dominical. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença e que o inimigo não leve, Senhor, os frutos e as sementes que essa lição trouxe para as nossas vidas. Que a sua igreja, Senhor, que certamente anseia pelo momento da nossa reunião, do retorno às reuniões, onde nós poderemos abraçar os nossos irmãos, que esse abraço tem feito muita falta, eu creio. A comunhão que nós temos sentido tanta falta, que ela possa ser restabelecida pelo teu poder. Mas que enquanto isso não acontece, nós possamos continuar vigilantes, Senhor, buscando a tua palavra, buscando a tua direção, buscando força em ti e buscando principalmente continuar, Senhor, fazendo a tua obra. Independente da nossa reunião presencial, que o nosso coração permaneça aquecido, que a tua palavra continue, Deus, trabalhando no nosso coração e fazendo a diferença. Nos permita, Senhor, continuar firmes, vigilantes e obedientes. Que o teu amor inunde o nosso coração, inunde onde quer que nós estejamos, que nós possamos continuar sendo o povo que trabalha, o povo que é seu mordomo, Senhor, e que espera ansiosamente a volta de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são tantos. Aumenta a nossa fé a cada dia e faz, Senhor, com que a tua igreja permaneça firme, não somente até a reabertura dos tempos, mas até a volta de Jesus. E é no nome santo dele que nós oramos a Deus e te agradecemos. Amém. Fiquem na